Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo, vamos falar sobre as condições naturais para o desenvolvimento da agricultura. Meu nome é Richard e seja bem-vindo. Condições naturais, né? A agricultura, ela depende não apenas de técnicas e tecnologias avançadas, mas também de condições naturais para o seu desenvolvimento. E dentre eles nós teríamos aí o clima, o relevo e o solo como fatores importantíssimos para o desenvolvimento agrícola, né? O clima, por exemplo, e a agricultura, o clima ele influencia diretamente na agricultura, porque existem áreas de plantio onde só vai determinado tipo de cultivo, só vai acontecer naquele determinado tipo climático. Mas é bem verdade que a gente poderá estar alterando isso através de modificações genéticas, tudo bem. Mas o que nós estamos vendo são as condições naturais e, portanto, o clima, como fator, com os dois elementos importantes, que é temperatura e umidade, contribui para isso, ok? Você veja, quando a chuva não vem ou vem em abundância, também é prejudicial. Ó, repare aqui nas imagens o excesso de chuva e o alagamento que forma por conta disso e o prejuízo para a agricultura, ou então na outra imagem da estiagem. Mas o que é estiagem, professor? Horas. Estiagem é quando você tem um período longo de escassez de chuva, de falta de chuva. O solo fica, portanto, né, devido aos coeficientes de dilatação diferenciados, ó, ele fica seco e não germina a planta, tá bom? Outra questão a que a gente pode associar é o relevo junto à agricultura. Relevo plano é o ideal, né? Um relevo relativamente plano em áreas de planalto, de planícies, mas a gente tem áreas que têm bastante declividade, em áreas montanhosas, e alguns países estão relacionados a esse tipo de relevo. Portanto, para suprir as necessidades daquele povo, eles precisam então utilizar de técnicas, como por exemplo o plantio em curva de nível, ou ainda um tal de terraceamento. Ora, terraceamento é uma forma que você tem de criar um espaço pelas montanhas, como se fossem escadas, né? E assim o terreno que era acidentado continua acidentado, porém utilizado de uma maneira diferente. Repare aqui, ó, a imagem, o terraceamento, ó. Então você teria ali o cultivo, né, desse tipo de vegetação, ali praticamente na montanha, com uma elevada declividade, com um ângulo grande, né? Ou então as curvas de nível e o plantio através de curvas de nível, bacana, né? Seguindo, planícies e planaltos são ideais, olha a imagem, tá vendo? Tudo plano, tudo bem, bacana, viu que joia isso aí? Vamos seguir? Outra questão seria a questão do solo, né? O solo e a agricultura. O solo é imprescindível, mas nem todo solo é fértil. Portanto, a gente precisa fazer correções para que aquele solo possa suprir também as necessidades e ter um efetivo agrícola bastante significativo, né? Ou seja, a gente poder colher bastante. Nesse sentido, existem solos favoráveis e desfavoráveis à agricultura. E aí entra com a correção do solo, o uso de técnicas como, por exemplo, o calcário, para que o solo retome a sua fertilidade e, consequentemente, eles possam seguir. Veja comigo que o solo ele depende de vários fatores para ser formado, e eles demandam um longo período, ó. O tempo, o clima, os organismos decompositores, o material de origem, que é a própria rocha-mãe, e o relevo. Portanto, do solo nós temos que cuidar. Neste vídeo, nós falamos aí sobre as condições naturais para o desenvolvimento da agricultura, e eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!